How's everyone doing tonight? Como estamos todos? Estão ótimos. Então está um pouco quente aqui. O microfone está meio difícil de ouvir. Vocês estão aqui já há muito tempo, mas vamos levar o nível de energia, porque eu vou trazer algumas pessoas muito legais agora no palco. Então, conosco, para a próxima hora, como eu acho que está certo, ainda não me informaram de nenhuma mudança, nada muito esquisito que vai acontecer, eu só vou fazer a introdução. A introdução deve ser direta. Eu estou introduzindo aqui a Joana Feducci e a Caterina Fedensen. A Joana está à esquerda e a Joana está mais distante de mim aqui, a Caterina mais próxima. A Joana ensina História da Arte na Universidade de Reed e é crítica e jornalista, além de trabalhar com muitas mídias, ser fantástica nisso, e também faz parte do Starcer. E a Caterine Henson, que tem um PhD em literatura comparada, com uma conjuntura bastante distinta de línguas, japonês e romeno. Então, agora ela consegue juntar os diagramas da interdisciplinariedade, mas parece que o surrealismo por onde ela permeia, e ela permeou esses mundos linguísticos como um surrealista e literários. Ela é professora na Universidade de Tóquio e também passou bastante tempo como uma membra do Starcer, e ela também está bilocada em Tóquio e Beirute. Então, ela tem que comutar bastante entre Tóquio e Beirute. Depois a gente pode falar disso, mas agora, por favor, salva de palmas para Joana e Caterine. Muito obrigada, Graham. Então, oi, nós estamos muito contentes de estar aqui com vocês hoje. Como vocês sabem, eu sou a Caterine e essa é a Joana, e nós vamos falar com vocês hoje sobre práticas de atenção surrealistas e práticas de atenção surrealista. Os personagens no centro desses estudos serão os mesmos, o grupo de escritores e artistas que viviam na França e ficavam em torno de o André Breton, complexo e carismático. Os manifestos, as exibições, e os trechos e as ações da imaginação, os surrealistas viam toda a liberação do indivíduo, desde a degradação até os efeitos de desumanização da vida moderna. Eles acreditavam que eles poderiam chegar, alcançar esse objetivo revolucionário da quebra dessas barreiras artificiais, separando a nossa psique da nossa existência do dia a dia. A atenção, eles argumentavam que era uma das principais ferramentas para desmontar esse edifício de racionalismo, um prédio, uma ponte, um viaduto fantástico entre as vidas do coletivo inconsciente e social. Assim, a atenção surrealista é o nosso tópico, e cada uma de nós escolheu o seu próprio aspecto para discutir com isso. Eu vou falar, em segundo lugar, sobre a aplicação incorreta programática da atenção no surrealismo, mas antes a gente vai ouvir da Joana, que o interesse está no inverso desse fenômeno, que é a aplicação programática surrealista da inatenção. Vale dizer que nessa frase, a aplicação surrealista da inatenção parece paradoxa e até sem sentido, porque a ideia como um todo de aplicar algo programaticamente, intencionalmente, parece cancelar qualquer estado de distração que poderia estar ali no início. No mínimo, aplicando a nossa inatenção, sugere uma ruptura do ser, da sua intencionalidade e das suas regiões de desatenção. Mas o que a Joana argumenta
hoje é que o surrealismo investe, então, em fazer o uso particular dos estados de distração para estabelecer a não desatenção, mas a compresença de coisas no mundo. Quando a gente se juntou para montar essa apresentação de atenção surrealista, Joana comentou o momento da história do surrealismo quando um tipo de teofania do espírito moderno aconteceu na intersecção da atenção e da distração. Naquele momento, foi a publicação de algumas fotografias por Braçaí, capturadas por Salvador Dalí, na edição de 1933 da Minotauro. Ela vai falar disso mais para frente, mas como introdução, vou mostrar esta página para vocês agora. Então, o que você está vendo aqui são 6 fotos sem crédito, cada uma seguida de uma descrição rápida, todas agrupadas como esculturas involuntárias. Os historiadores da arte falam desse ensaio fotográfico como sendo limite, um estado de limítrofe de um trabalho de arte colaborativo peculiar que juntos criam uma fotografia e uma escrita, produzindo um terceiro meio, a escultura. Nós vimos as fotografias em close-ups, em restos da vida cotidiana, em rolos de bilhetes, em pãezinhos, pedacinhos de sabão, pasta de dente. A combinação, então, desse uso do claro e escuro faz a gente acreditar em proporções monumentais. A maior parte deles está flutuando, porque o Braçaí fotografou eles em lamínulas de vidro, como espécimes naturais preparados por microscópio, e as legendas referem a eles como sendo uma tipologia estética, um estilo moderno, uma patologia social. Um dos bilhetes foi palpitado por um burocrata mediano, quase medíocre, de um banco, e outro pedaço foi enrolado num cigarro por um indivíduo com comprometimento intelectual. E a Joana, então, está interessada no trabalho por conta desses 2 fios surrealistas da relação entre os objetos e o sentido. Eu vou só falar disso rapidamente sobre o sujeito. Não, eu continuo quando você terminar. Então, como a Joana vai nos dizer, 2 fios, eu acho que a melhor palavra seria orientações. Essas 2 orientações são encontrando e educando. Instruindo. Como eu comentei anteriormente, rapidinho no começo da sua fala, os surrealistas estavam interessados em lançar uma série de técnicas da junção de estados conscientes e inconscientes sob o princípio de que eles teriam sido separados artificialmente na modernidade para servir aos fins capitalistas. Para reinstituindo a sua unidade, os surrealistas acreditavam estar trazendo a libertação do indivíduo do espírito coletivo. E essa emancipação política e econômica seguiria a partir dessa libertação. O papel de Joana começa passando por 2 atividades-chave surrealistas dessa quarentena artificial da vida do dia a dia. A busca pelo objeto encontrado e o automatismo psíquico. E, por fim, os surrealistas transformaram a figura do século XIX, do flaner, aquele que vagava pela cidade livremente, totalmente como um espetáculo, totalmente sintonizado em quem ele era, periodicamente e empoderado, interpelado de objetos específicos. Você tem alguns desses objetos aqui? Bom, na verdade, se você... Aqui vamos nós. Então, nós temos uma luva de mulher, uma máscara pela metade, umas colheres esquisitas, são alguns exemplos só. Os surrealistas chamavam de objetos encontrados, mas, na verdade, Breton os descrevia como sendo a arquitetura da experiência que os objetos é que faziam o achamento. Quando você vagava sem uma preocupação específica, meio submergido no desejo da problemática, os objetos se apresentavam como uma solução em si. A sua história obscura coincidia com o seu desejo não articulado, e essa convergência é chamada de o encontro.
O mercado de pulgas era um lugar bem propício para esses encontros, tanto porque ele estava cheio de coisas sem nenhum objetivo específico, mas também porque ele facilitava o vagar abstrato do visitante. A instrução, Joana, diz que sugere, então, um movimento recíproco, onde, ao invés do objeto ser pegado das profundezas da psique, a gente busca do nosso estado inconsciente, ou o nosso inconsciente que se impressiona a si mesmo sobre o mundo. Então, os surrealistas geraram uma série de técnicas, de traços. Eu achei que eu ia que fosse falar dessa parte, não é? Eu achei que eu fosse comentar antes, sabe? Fui eu que falei. Certo. Então, vamos dizer que os surrealistas geraram técnicas para enganar a mente racional, como esses transes, esses jogos que interrompem no sua linha de pensamento e técnicas. Desculpa, tem um slide aí, ó. Os historiadores e seus slides, não é? Bom, de qualquer forma, para continuar em frente, tudo isso para chegar nesse automatismo psíquico. Isso é, na verdade, como que o André Breton define o surrealismo no seu primeiro manifesto em 1924, automatismo psíquico no seu estado puro. Uma das objeções que se faz sobre essa caracterização é que automatismo puro, compreendido como total entrega do controle ou da intenção, parece ser tanto a impossibilidade desse efeito como a descrição incorreta do surrealismo. Se você ainda estiver escrevendo palavras em frases gramáticas, se ainda estiver produzindo representações figurativas, seja como elas forem fragmentadas, como você pode dizer que você é um automatista puro? Bom, o que a Joana vai nos dizer em seguida, na sua fala, ela vai mostrar como que nós conseguimos colocar o automatismo surrealismo dentro de um enquadramento na psiquiatria dinâmica do final do século XIX, onde as técnicas usadas eram usadas em capacitações terapêuticas. Mais importante que isso, essas técnicas geradas do automatismo não são sobre a entrega do controle, mas sim a distração. Figuras prominentes daquele período, Pierre Janet, William James, Frédéric Meunier, determinaram que, para acessar as memórias repreendidas, era necessário que as convenções de comportamento... Basicamente, eles dividiram as atividades que compartilhavam as atividades que, sem a necessidade para distrair o paciente, alguma coisa para treinar a consciência e a atenção, para manter que esse conteúdo reprimido emergisse de alguma forma em algum outro canal. Então, a liberdade de expressão e, eventualmente, a liberdade da repressão, ela é atingida com a ajuda da distração. Para chegar nessa parte da memória, que, na verdade, não é tão diferente da quantidade de coisas que se vende no mercado de pulgas, certo? Então, para chegar nesse material, a gente precisa ocupar essa parte da mente em que o principal trabalho é policiar as barreiras através do presente e do passado. A gente deveria mencionar que esse modelo tem consequências de como ele se expressa e como ele é concebido, não como aplicação da criatividade individual a algum meio, mas sim uma coisa que entra no reservatório dos hábitos e é recoletado operativamente. Nós podemos pensar nas legendas do Dalí, nas esculturas involuntárias, que descreve essas formas como manifestações do estilo moderno. É uma coisa não intencional, ela é curiosa e é impersonal. Bom, tem algumas observações aqui. Você tem uma citação. O tédio é o sonho de um pássaro quando ele está chocando um ovo. Isso é do Walter Benjamin. Segundo Pierre Janet, você constantemente experimenta a expressividade com a distração. Você vai quebrar o princípio da realidade quando você está sendo acordado, quando você está brincando, ou quando você está tagarelando sem nada. Bom, Benjamin, eu sei. O Benjamin começa a articular como no início dos anos 20,
é incorporado na nossa atenção. Então, nós temos que passar outro slide aqui. Bom, é isso. A pessoa distraída 2, ela pode formar hábitos. A habilidade de estabelecer os hábitos é uma maneira de hábito. A distração, ela é apresentada pela arte e ela é o controle total. E essa nova tarefa, ela se torna sólida para a percepção. E a percepção, o estado de estação, é encontrada num filme. Esse é um modelo do exercício. O público é um examinador, mas é alguém completamente distraído. Essa passagem, que é muito familiar, também é do artigo do Benjamin, que ele fala o trabalho da arte na idade da reproducibilidade mecânica. E também ele tem uso terapêutico da distração. Isso nos lembra que o mesmo canal aberto pela distração para a expressão pode ser usado para recepção. E para pegar alguma coisa que é com tanta vontade que você pode ter a vantagem de entrar nesse estado sem defesa, distraído, e é o que entra numa corrente de uma montagem de um filme. O que você vê aqui bom, o sujeito do surrealismo, ele tem que ser visto como uma dialética dessa cultura tática e a psiquiatria dinâmica e terapêutica como um fim, para que o sujeito do surrealismo essa figura distraída do século XX, mais especificamente essas pessoas cujas mãos trabalham em objetos das fotos do Brassai, eles são normalmente população urbana despersonalizadas, ou pelo seu local na burocracia, ou pela sua marginalidade. Surrealismo. Outro slide. O surrealismo, no entanto, não quer preservar o espaço para a produção do pensamento, para que alguma coisa saia, encontre outros no mundo. Eu acho, por esse slide, que é o que você vai falar sobre a escultura, né? Sim, especificamente, como a escultura se forma uma figura no encontro. Acho que você me falou disso antes, hoje mesmo. Se você for para a próxima página, bom, estou vendo. Nessa seção do papel, a Joana diz que é uma concepção clássica da escultura que ela entrega uma promessa particular sobre a vida corpórea, um modelo ideal onde o corpo é uma matéria completamente impregnada pelo espírito. Slide. Tão impregnada, na verdade, que mesmo o fragmento da forma da escultura clássica pode ainda ser projetada nesse espírito encarnado. Mas o modelo da escultura começa a se desfazer no século XIX, por muitas razões que a gente não vai discutir aqui. A escultura passa de ser o ponto dessa relação entre a psique e a forma, e ela passa a ser ameaçada por outros objetos e outros significados. Isso é parte da história da escultura moderna, é a tragédia para o surrealismo. Se você quer fazer uma coisa que é reunir a psique com o mundo, então você acaba se perdendo, né, dessa maneira. Então, aí é onde entra a câmera, como uma prótese para essa função perdida da escultura. Especificamente, a Joana vai dizer que o elemento da cinemática, o close-up, que entrega a última relação da psique com a forma. O close-up é uma forma automatizada de olhar perto. É o ato de focar da máquina, e nesse caso a câmera, ou como o cineasta húngaro Béla Balázs falava. O close-up mostra a sombra da parede em que você morou toda a sua vida e que você mal conhecia. Ele mora a fala sem som do objeto mudo e cujo destino está amarrado nele mesmo. A capacidade da câmera de isolar os objetos e aumentá-los e torná-los análogos cria uma conjunção particular de distração e focos que os surrealistas dependem para sua formulação ao automatismo e para encontrar o objeto. Posso voltar para o próximo? Ou ir para o próximo? Depois de tudo isso, o Balázs, na citação que eu falei, ele não escolheu discutir
a pistola ou um relógio. Ele fez uma relação autoevidente das operações e o desejo e a narrativa em um filme. Ao invés disso, ele mencionou a nossa sombra, as nossas possessões mudas, objetos que estão ao lado de nós, que estão distintos de nós. E constantemente eles têm a sua segurança em ser insignificante, até que a câmera pegue eles. O filme é a distração por excelência. O close-up é o canal onde os elementos sem fala da nossa vida finalmente passam a ser vistos. O close-up produz enigmas, o que é essencialmente o modelo do encontro com o objeto encontrado. É por isso que o close-up é o motivo de mostrar, quando o surrealista fala em fazer objetos, normalmente nos mesmos termos que eles discutiam, encontrá-los. Em 1924, Luiz Aragon escreveu um texto intitulado A Sombra do Inventor, em que ele usa a musa dele, é a pura imaginação, escapar da razão. É um lenço, é um fósforo, um pedaço de linha, uma chave, objetos que não nos faz chorar nem rir, que vagamente ocupam nosso espaço, nossa mão, nossos olhos, e que no início ele é indiferente às nossas mentes. Então, assim, em vez de surpreender o Aragon, como os inventores do amanhã, para conceber, é assim que ele concebe as suas produções. Eu não sei o que vem depois disso. Eu acho que você deveria estar falando tudo isso. Desculpa. Desculpa mesmo. Talvez você... Bom, nós podemos comparar essas frases com o que eu escrevi alguns anos antes, que chamava do decor. Ele fala sobre a tendência das crianças para se focar maniacamente num objeto, ao ponto que a sua concentração faz ela crescer e ficar mais forte, que até ocupa totalmente o campo visual e assume um aspecto metafísico e perde o seu propósito, ou dizer, repetir uma palavra uma vez, outra vez, até ela perder o significado. A gente pode dizer esse modelo na operação do close-up, em que é benigno para objetos que são investidos ou com ameaças ou significados enigmáticos. A criança pode fazer tudo isso, é basicamente a mesma coisa para eles, porque eles têm tão pouca experiência com as coisas no mundo, mas os surrealistas, eles só são marginalmente interessados na vida psíquica da criança, mas na maneira como a criança encanta o mundo. Eles não querem o encantamento, eles querem a revolução, especificamente a revolução que vem da aniquilação das fronteiras entre a vida psíquica e a vida em ação. Os objetos que recebem essa intenção de expressão têm que ser precisamente as coisas do dia a dia que a gente não nota e que são, por essa razão, ligadas ao nosso destino. O artista surrealista Claude Cahun, ele estima que os trabalhadores de fábricas tinham uma parte nisso, porque eles estavam engajados repetitivamente, sem pensar em coisas que não tinham nenhuma função na vida deles. E isso leva eles a apreciar o valor irracional dos objetos, ou o valor de objetos irracionais. Quais que são? Essa é a pergunta. Então, ambos, um para cada um dos sensos de distração que acaba circulando na minha ou nessa fala. Primeiro, a distração como uma demanda intensificada da atenção que nos puxa para longe da tarefa que nos tem à mão. Isso é distração numa prática terapêutica da Janet. E também é o close-up do treinamento do resto do mundo. Outra é a disfunção num estado que a gente encontra e produz objetos. Ficar enrolando um ticket de ônibus ou ficar mexendo com o chiclete conforme a gente passa o dia, isso se torna inesperadamente substituto da premissa perdida da escultura incorporada no espírito. O surrealismo, ele separa isso
muito fortemente das práticas que o seguem. Pedir reclamar a distração dos objetos com os objetos no mundo. Isso também é a maneira como nós esquecemos o passado e como os objetos nos acompanham nesse caminho. E, então, paradoxicamente, é uma aplicação programática da inatenção que retorna ao nosso mundo. Obrigada. Agora, deixa eu passar isso de volta para Catherine. Catherine, como eu apresentei já, ela é de Tóquio e ela mora também em Beirute. Ele também está interessado nos objetos surrealistas. Por exemplo, a criptestésia e o sonambulismo. Ela vai falar sobre o que nós chamamos da parede do Leonardo, que é um conceito muito importante do surrealismo. Eu vou deixar ela falar sobre isso, mas deixa eu só dizer que a Catarina começou a fala dela, quando ela mencionou antes, com um discurso muito provocativo, que o surrealismo pode ser definido como a má aplicação programática da atenção. O que ela quer dizer com isso, exatamente? Bom, deixa eu só dizer que, para a gente começar, que ela mostra que, desde o início, o surrealista deliberadamente presta atenção à coisa errada. E ele faz isso de propósito, categoricamente, em situações não terapêuticas, por exemplo, eles discutem coisas sobre os seus sonhos. As pessoas não fazem isso hoje. Eles injetam as coisas, a cegueira, a contingência da produção artística e os tratados e as coisas que são obsoletas de objetos, por exemplo, palavras, todos os restos do tempo, as coisas da nossa história, e atentamente criam os esforços sobre eles. Então, na verdade, eu poderia dizer, como a Catarina fala, que a atividade surrealista consiste em duas fases. Primeiro, criar ou descobrir alguma coisa sem sentido. E segundo, perceber ou experimentar uma coisa cheia de significado. Ou usar várias frases, várias forças para um método imediatamente, para significados tão familiares, para umas coisas não familiares. Depois, dirigir a luz da arte e essa tensão intensa de forma que elas começam a surgir sem forma. E esse método é muito grande. Por exemplo, desenho duplo cego, exercícios de escrita. Até agora, toda essa discussão do flaner surrealista, que a gente está na busca de quem nós não sabemos o quê, só por causa da intensidade que você espera dele. Se você é um surrealista, você tem o poder, você é muito ligado com essas coisas que caem na auréola, coisas que devem ser o que são ameaçadas, os que caem através dessa parede. Todas as coisas que estão à margem da realidade, as fosfênias. Fosfena. Fosfena é quando o olho percebe a luz na ausência de luz. É como se fosse uma alucinação de luz. Posso falar uma coisa do seu slide aqui também? Acho que vai me ajudar a ilustrar o que eu quero dizer. Claro, pode usar. Bom, eles são chamados, atraídos por isso, porque eles querem fazer não coisas de coisas, querem adicionar coisas novas à realidade. Uma coisa de fazer isso, como a Catherine falou, é pegar um círculo da atenção, chamar a atenção para essas não coisas, não entidades. São arranjar os objetos marcados, essas palavras, essas coisas que estão arranhões da realidade, para desenhar um círculo ao redor deles e depois pesar sobre eles a extravagância e a atenção excessiva. O que são esses slides? São só paredes. Algumas janelas também. Então, você só passa para frente. Pode passar. Interessante. E todos esses slides? Sim. Então tá.
Os surrealistas, eles querem fazer coisas novas, mas, na verdade, é difícil fazer isso, porque nós e a nossa imaginação estamos limitadas pelos que nós sabemos e nos vemos ao redor disso. Às vezes, a gente precisa de ajuda. E é isso que a prática do surrealismo pratica com atenção. Por isso que eles podem se chamar de práticas de atenção criativa. Agora, o Breton, ele viu atos surrealistas como peneiras de atos, criando campos gratuitos e generosos de transformações sem sentido, e ele chama como esse enquadramento de ecrã ou telas ou grades, ou peneiras, porque eu já vi essas passagens no Mad Love, uma citação dele. Claro, como vocês sabem, essas passagens já foram lidas, interpretadas, mas o Breton está falando conosco sobre uma forma muito especial de atenção que pode ser registrada e gerar objetos ou eventos. E em Mad Love, ele escreve, aqui, deixa eu ver o sinal que ele dá. É uma outra parede. Deixa eu só ler. Leonardo convida seus estudantes para copiar as suas pinturas do que ele vê quando eles olham a uma parede durante muito tempo, ainda longe de estar entendendo que todo o problema da passagem da subjetividade para a objetividade é resolvido implicitamente lá. Esse tempo, em 1937, como a Catherine vai explicar, uma coisa chamada a parede do Leonardo, ela é completamente estabelecida como uma frase código e de taquigrafia com uma senha. É nada mais do que uma teorice de um edifício em miniatura associada com ele. É como se fosse um microcosmo que o surrealista envolve. Também é uma abordagem totalmente nova da percepção, quando a gente pode voltar a traçar a genealogia do Leonardo e o tratado sobre a pintura, compilada com as suas observações e dos seus estudantes ao redor de 1540. Nas observações, uma maneira de desenvolver e levantar a memória para várias invenções, o Leonardo diz: quando você olha para uma parede cheia de manchas e uma mistura de pedras, e você tem que escrever uma cena e descobrir que elas parecem, essas paisagens, essas coisas bonitas, montanhas, rios, pedras, todas essas coisas. Mais uma vez, você vai ver as batalhas e as figuras em ação, faces estranhas, em disfarces, numa variedade infinita de objetos que vão reduzir e completar essas formas. Isso aparece nessas paredes de maneira confusa, como sons de sinos, ou o tinir desses sinos, e o nome de outras coisas que a gente imagina. Em outro lugar, tem uma ideia de uma esponja impregnada na parede, que normalmente marca a paisagem. É verdade, o Leonardo diz, que uma variedade de composições pode ser vista nessas manchas, dependendo da disposição que ela é disposta. Mas ele diz que essas manchas podem ser feitas em um círculo. Isso não vai nos dizer como é que a gente vai fazer isso. Então, parece que ele está dizendo, com essa história de arremessar esponjas, é que tem muita atividade surrealista e pode ser um arremesso de esponja. Você não sabe como terminar ou desenvolver ou criar esse diálogo com esses padrões de pintura. Por exemplo, essas manchas, essa máquia. Então, aí tem alguma discussão para as passagens do Tratado de Leonardo. Traçou a genealogia do Da Vinci pelo Henri Bergson, Paul Valéry, e foi uma grande influência no Breton também, o Leonardo. Catherine, quanto tempo a gente tem para falar isso? Posso pular essa parte e passar na parte do Valéry? Tá bom, eu vou falar. Ela se chama Introdução do Método do Leonardo da Vinci. E a Catherine tomou muito cuidado quando ela leu esse texto. Ela mostra que o Valéry, a visão do artista, simultaneamente, ele projeta e recebe. Os estudantes do Leonardo, eles não projetam completamente as imagens sem forma, que acomoda a concentração de manchas e quebras. Eles recebem as imagens, eles recebem o que você pode chamar do núcleo, ou os cristais da semente, as imagens que estão projetadas de uma maneira mais sólida de volta.
dá como se fosse um feedback, um ciclo de feedback, como o frango, a galinha e o ovo, que é impossível você dizer quem começou. Catherine, é verdade também que a percepção humana em encontrar uma imagem na parede e a forma da parede, que cria uma forma de atenção na mente. Então, ela fala que o surrealismo, a criação atenta do criatismo é uma atenção dialógica. Isso quer dizer, é importante. A prática surrealista da atenção criativa é dialógica. Eu deveria adicionar que é importante que o pensamento do Valéry e a combinação dele é como se fosse uma mistura de letras, uma biblioteca de Babel que poderia ser recombinada em maneiras pensadas ou não pensadas, que até que ela funcione. Para a Valéry, olhar a parede do Leonardo e a superfície, o que pode causar esses átomos de pensamento, essas não letras, essas bagunças reajustadas, reconfiguradas, que não foram pensadas antes. Então, eu adoro essa citação. Valéry escreveu o seguinte sobre o texto do Leonardo. Qualquer um que não foi visto nessa branqueza do papel, né, que tem esse problema dessa imagem e toda a possibilidade, todos esses sinais que não foram vistos no ar limpo, o edifício que não está lá, que não sabe, não conhece a riqueza dos recursos e o domínio do espírito iluminado pela consciência e o fato e a construção. Se você... Então, a gente volta para o Breton, que um discípulo do Valéry, em 1933, 5 anos depois do Mad Love, ele comentou essa passagem dizendo que, em Tout est écrit, que tudo está escrito. Tudo. Se é uma frase, se é uma imagem, se é invisível, se é invisível, meio invisível, se está lá, se está no espaço branco, que precisa ser escrito. No elemento da superfície, ele diz que o mundo a vir tem uma coisa em si que é visível. E agora, na fala da Catherine, eu vou voltar para o Mad Love. Na verdade, acho que eu falei muito, acho que você não tem muito o que falar agora, né, Catherine? A não ser... Bom, deixa eu ver as minhas anotações. Bom, eu não tive muito tempo, eu escrevi isso no avião, na verdade. Não, tudo bem, eu acho que está super bom, eu posso falar sobre isso. O que o Breton fala é maravilhoso. Ele chama a atenção no manifesto em si, que atrapa a presa. Como é que ele faz isso? Bom, na verdade, ele brinca com os objetos numa mesa, abre e fecha portas, ele performa sequências de atos e ele desenha. E você tem que ser com vontade passivo, especial, durável, de uma maneira sustentável, e não praticar esse tipo de ato ativo, e sim foco na passividade. É paradoxo no seu estado. Então, ele escreve, toda a vida contém esse padrão homogêneo de factos, essa superfície quebradiça, borrada, que cada pessoa está olhando fixamente, que no final ela está totalmente emaranhada. A parede craquelada do Leonardo, quando você entra, esse rebulhão, quando você lê o futuro indistinguível, a força que te instiga é muito. A força que instiga desse instrumento que registra, essa precipitação ativa da aceitação passiva, a invenção da descoberta. Agora, por que o surrealismo? Tudo tem a ver com a máquina do desejo. O padrão está na virtuosidade da página branca, ou latência da rede densa de craquelado e manchas e sinais sem sentido. Isso simultaneamente pode ser descoberto e inventado. E o desejo é precisamente o sinal igual entre essas duas coisas. É o plano da sua simultaneidade, a atenção criativa. E isso, mais uma vez, é importante, porque a atenção desejosa. Então, o que é essa parte no final? Tem uma citação aqui. Não segue, não quer dizer que um deles, de quem que é isso? Acho que é de Mad Love. Posso? Eu acho que eu acabei aqui, né? Claro, desculpa, eu não queria fazer toda a apresentação para você. Né? Vou passar isso para você. É justo. Então, primeiro, o Breton parece que está dando aqui, nessa passagem, que duas pessoas olhando na parede do Leonardo, com dois conjuntos de desejos, obviamente vão ver duas coisas diferentes. Sim, ele diz.
Mas não segue, isso é ele não segue que um não pode facilmente perceber, deixar o outro perceber que o que é que ele está vendo. Parece que tem nenhuma razão a priori para essa ilusão primária de vaguear pelo mundo. Então, o que ele dizer é que as paredes têm essas quebras e manchas, e eles são pontos ancorados de referência em todas as interpretações artísticas, todas as visões possíveis. Isso também é verdadeiro, por exemplo, para os elementos da vida que acorda quando você está interpretando um sonho. Gatos, paredes, cigarros, portas, mães, labirintos, aviões. A atenção criativa da parede do Leonardo é como se fosse esse sonho que construi, usando os elementos da realidade existente, a nova realidade. E esses pontos estáveis de referência é o que permite essa nova realidade a ser compartilhada com os outros, que é crucial para o Breton. Isso é porque o Leonardo, a parede do Leonardo, pode se tornar o que ele chama de uma fonte de comunicação profunda entre seres. Eu vou dizer para você o que eu vejo na parede, e para você vai ser uma coisa no mundo. Isso é real, é parte do mundo agora. Aqui tem uma citação do Valéry muito boa que você esqueceu de falar. Ele escreveu: quando nós somos feitos para ver tais imagens, a nossa consciência começa a suspeitar toda a realidade acostumada de ser uma só solução, de haver só uma solução entre os outros. E ele vai considerar o corpo quase como uma restrição arbitrária imposta no âmbito das suas funções. Então, em outras palavras, a parede do Leonardo usa os elementos da nossa realidade para sugerir a possibilidade de outra realidade em que, se nós todos alucinamos ao mesmo tempo, talvez pode se tornar nossa. Você pega algumas coisas sem nome que estão passeando na superfície do inconsciente coletivo e coloca ele no centro da prática coletiva. O ato coletivo da ação. Ele se torna uma coisa, se torna real. Então, claro, você tem a opção de fazer isso mais real ou dar mais atenção para ele e assim por diante. E que a atenção criativa não é só um desejo da atenção, não é só uma atenção dialógica, mas é também uma atenção coletiva. E é por isso que a má aplicação da aplicação coletiva e programática mal aplicada é o ponto, é o que eu gostaria de dizer. E o que nós vamos fazer agora é, bom, eu ia pedir para todo mundo aqui tentar, talvez a gente pode tentar com um dos slides aqui. Catherine, eu tenho uma ideia. Ótimo, a gente vai tentar isso aqui agora, então. O que é que você quer fazer? Ah, entendi. Fantástico. Ótimo. Então, o que nós vamos tentar fazer agora é tentarmos juntos uma prática surrealista de atenção, ou prática de atenção surrealista. O que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos dizer dois exercícios diferentes em silêncio juntos. Caterine e eu vamos revezadamente dar uma série de orientações mentais. Você pode pensar como uma meditação guiada, na qual nós vamos tentar, dos nossos lugares, chegar num compartimento surrealista das coisas e imagens do mundo.
Tá, então isso vai ser bem rápido. Nós vamos tentar. Eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos. Imagine a escuridão, o preto de uma tela em branco ou de uma sala de cinema. Agora abram os olhos. Olhe para o objeto que está na sua frente. Imagine que você está vendo ele como sendo um fato, uma coisa que você vê de longe. É uma coisa dentre muitas. É um rascunho. Agora, leve o seu olho, só o olho, não o corpo, mais próximo dessa imagem. Mais próximo que você conseguir. Não há nenhum objeto além desse. Esse objeto específico. Agora, esse objeto único, peculiar, é tão peculiar quanto você. Imagine que ele é um retrato do seu interior. Lentamente, bem lentamente, retraia-se deste objeto e comece a olhar para esta imagem, olhando para ela de perto, cuidadosamente e com interesse, mas também com algo como um abandono. Você tem tudo a dizer e ele tem nada a dizer. Mas aí, e também, ele tem tudo a lhe dizer e você está ali apenas para ouvir. É uma resposta a uma pergunta que está na ponta da sua língua. Cada detalhe dessa imagem é significativa e faz parte dessa resposta.
Agora, quando estiver pronto, vire para o seu colega ao lado e diga a ele um pouquinho sobre o que você viu e veja se vocês conseguem enxergar juntos. Ou, se preferir, você pode meditar sobre o que você viu em silêncio. Quando você sentir que já falou tudo que tinha a falar ou meditou o suficiente, aí você pode fazer como você quiser, vá embora, fique com estes encontros ecoando na sua mente.